Hoje o Brasil já é conhecido como o país mais ansioso do mundo, né? E é uma doença já classificada como uma doença, a ansiedade crônica, né? Que é normal você ter um pouquinho de ansiedade, mas ela está atingindo níveis crônicos que a gente tem que realmente usar técnicas, artifícios, procurar tratar. Mas hoje nós vamos falar da ansiedade e do medo, de onde vem, e como que a gente fica. Não tem jeito de ficar totalmente livre disso, porque é da nossa estrutura, inclusive estrutura de sobrevivência. Mas como que a gente deixa isso não atrapalhar a nossa vida, né? Como eu mencionei, hoje a ansiedade já é considerada ansiedade crônica. Tem diversos tipos de ansiedade, estão classificados no DB5, DB5, falo das doenças psiquiátricas. Mas a gente tem aí situações crônicas de ansiedade, como transtorno da ansiedade generalizado, ou a própria síndrome do pânico. São todos relacionados à ansiedade, e a gente está vivendo num mundo que, diferente do que dizem, o mundo está muito veloz. O mundo não está muito veloz. E a ansiedade está muito ligada à questão do tempo. O mundo está girando na mesma velocidade de sempre. É nós que estamos fazendo muitas coisas e querendo muitas coisas, querendo encurtar o tempo. Não tem tempo suficiente. O tempo sempre vai ser o mesmo, sempre foi, sempre será. Pequenas variações na velocidade de rotação da Terra, mas isso não é isso. O tempo não, a gente tem um hábito de falar o tempo está passando muito rápido. Não, o tempo está passando na mesma velocidade. É nós que não estamos percebendo o tempo, não estamos aproveitando o tempo, não estamos vivendo o tempo presente. E aí a gente está fazendo muitas coisas, está hiperestimulado, a gente está com excesso de informação, excesso de atividade, excesso de desejos e excesso de frustrações. E ainda joga a culpa no tempo. A gente tem um péssimo hábito de não ter a autorresponsabilidade dos nossos atos, das nossas consequências. Tudo que acontece, tudo, é uma relação de causa e consequência. Então, todo fato que acontece é uma consequência de alguma causa que foi originada num momento anterior. Não existe acaso. Tudo tem uma causa e não acaso. Isso é importante a gente mencionar, porque muitas vezes a gente tenta delegar culpas ou responsabilidades, e culpa é um termo pesado, mas responsabilidades, e como uma fuga daquilo que a gente tem que enfrentar, ou simplesmente entender como natural. Então vamos, para a gente iniciar, vamos só falar um pouquinho dessa questão da nossa estrutura psíquica, a nossa estrutura do medo e da ansiedade como parte inerente da nossa sobrevivência. Existem dois tipos de medos e ansiedade, só para correlacionar o medo com a ansiedade. O excesso de medo e o excesso de ansiedade vai nos levar a situações recorrentes, inclusive levar a doenças psicossomáticas, devido ao excesso de neurotransmissores, hormônios e outros químicos que a gente vai estar lançando no nosso organismo, e que vai prejudicar, por exemplo, o sono, vai gerar hiperatividade, vai gerar uma série de circunstâncias que bioquimicamente vão nos levar a um estado, inclusive, de perda de saúde física e mental. O medo e a ansiedade são precursores, inclusive, da depressão, porque você vai estar vivendo um momento de não realização constante, quer seja por medo de não realizar, você nem faça, procrastina, quer seja por uma ansiedade excessiva, que aquilo você vai tentar antecipar o tempo, as coisas não vão acontecer no seu controle, nem tudo está sob o nosso controle, aliás, a grande maioria das coisas não estão, e eu sinto que o próprio pensamento é onde que a gente tem que dominar o controle. A gente não domina o mundo à nossa volta. A gente pode ter um pouco de controle a mais, ou pelo menos de interpretar melhor o mundo à nossa volta. É a única coisa que a gente pode fazer. Vamos pegar o seguinte raciocínio. Tudo o que acontece, toda realização, ela vem de uma ação. Uma ação levou a uma realização. O que leva uma ação, uma atitude? Uma emoção. E o que levou a você ter uma emoção, uma reação frente a algo, um desejo? Um pensamento.
Só que quando a gente cria pensamentos ruins, a gente vai ter emoções ruins, a gente vai ter ações condicionadas a ações ruins ou nem ação vai ter, e aí a gente não vai ter o resultado. E a gente não tendo resultado, nós estamos alimentando a ansiedade, a frustração. Porque a gente, ao não ter o resultado, a gente vai ficando frustrado e vai, então, recorrentemente entrando num processo de depressão. Mas o que é a ansiedade e o medo? A gente tem aí, basicamente, existem diversos medos que a gente carrega conosco. Medo da rejeição, medo do desemprego, medo da não aceitação, medo da crítica, medo de não conseguir algo, medo de não ser aprovado no vestibular, medo de passar um aperto financeiro, medo de ser roubado. Mas, basicamente, todos têm uma mesma origem. E aí, dentre esses diversos medos, tem um autor que é o Napoleão Hill, ele cita que a gente tem basicamente 6 medos básicos, que são os principais medos. E os restos dos medos são destrinchados desses outros medos. É o medo da pobreza, a gente tem o medo da velhice, a gente tem o medo da crítica, a gente tem o medo de perda do amor, a gente tem um medo muito grande do desamor, da não aceitação, o medo da doença e o medo primordial, que é o medo da morte. Então todos nós vivemos nessa estrutura. O medo é ruim? Não, ele é essencial. Só que a gente tem que distinguir entre o medo circunstancial, agudo, de uma situação pontual, que ele é um mecanismo de sobrevivência, do medo crônico, aquele que é constante, que é permanente, que é ilusório. E tem uma estrutura da nossa mente que é o seguinte: o nosso cérebro funciona, todas as nossas células, não só o cérebro, funciona para reservar energia. Ele funciona sobre mecanismo de sobrevivência. Então, tudo que nós vamos fazer, nós vamos tender a sobreviver, a ter um mecanismo de sobrevivência primordialmente. E aí tem 2 pontos também. A gente é movido ou por fugir da dor ou por buscar a satisfação. Mas no fim das contas, eu interpreto isso de outra forma. Nas minhas análises, nas minhas sessões com pacientes na psicanálise, eu deixo isso muito claro, que no fundo, todos nós, fugir da dor, você está buscando algo que não te cause sofrimento. Então você está buscando também satisfação. Então nós giramos em torno de buscar satisfação. E é fundamental a gente estar buscando essa renovação, a gente está sempre buscando algo, porque isso é da nossa estrutura de sobrevivência. Inclusive as próprias células do nosso organismo, elas estão buscando sempre renovar. Isso é sinal de vida. Se a gente perde esse sinal de vida, esse sinal de renovar, de buscar algo novo constantemente, a gente está dando asas a deixar de viver. A gente está dando voz à depressão. A gente perde a motivação da vida. Mas voltando, qual que é a origem do medo? Então o medo ele tem uma função primordial que é de sobrevivência, é de nos precaver. Por exemplo, estamos com medo da Covid, temos medo de adoecer, temos medo de não ser aceito, nós não temos medo de um leão se a gente for para uma selva, nós temos medo de ser assaltados. São medos reais, benéficos. Eu tenho medo de saltar de paraquedas, então vou me ter a prudência que Jesus tanto falava, né? Sedes prudente, que é o maior dos conselhos. Não tenhas medo, mas sedes prudente. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sedes prudente. Então a gente tem que ter essa prudência, e o medo ele é fundamental. Assim como a ansiedade, ela também nos permite antecipar ou tentar antecipar situações que poderiam ser prejudiciais à nossa vida. Por exemplo, a própria invenção da geladeira é um bom exemplo disso. Por que foi inventada a geladeira? É um fruto da ansiedade. Por quê? No sistema de caçador, você tinha dificuldade de armazenar. Vai que enfrentasse algum problema geológico, geográfico ou climático maior e tivesse dificuldade de uma caça, então isso gerava uma ansiedade no ser humano que fez com que ele criasse um mecanismo de armazenar alimentos.
A ansiedade por querer algo, ela é fundamental. A gente tem ansiedade, então, quando ela é ligada à intenção. A gente tem uma estrutura também que é o seguinte, então voltando, a estrutura cerebral de reservar energia, mecanismo de sobrevivência. Então eu vou evitar, o nosso cérebro automaticamente vai evitar que a gente entre em situações de risco que ele não consiga lidar. Então gera um medo saudável. Agora, quando isso é excessivo, por que isso é excessivo muitas vezes? Porque a gente está desconectado à realidade e se conecta à nossa mente. E o que é isso? Esse é um outro conceito que a gente tem que deixar muito claro e é difícil, às vezes, da gente aceitar e compreender. Nós não somos a nossa mente. Isso é muito importante a gente deixar claro e desconectar da nossa mente. A mente é o quê? A mente ela é ou memória, passado, ou uma imaginação, futuro. A mente nunca é conectada ao presente. Quando a gente está ansioso ou com medo, a gente está conectado ao futuro. Quer seja por algo que aconteceu no passado e foi ruim, e a gente tem medo que isso repita, quer seja porque a gente faz uma projeção futura de que algo não vai dar certo ou algo vai acontecer, dá o medo, quer seja que a gente tenha feito algo errado no passado e fica ansioso para tentar corrigir, quer seja a gente queira algo em excesso e fica ansioso para que isso venha a acontecer, ou tenha medo de que isso não aconteça. Então vocês entendem que o medo e a ansiedade, ela é uma questão de independente de quais sejam eles, quer seja esses 6 que eu mencionei, quer sejam diversos outros. Ele é uma desconexão com o tempo presente. Só existe o medo e a ansiedade porque existe a projeção, a memória e a projeção futura, a imaginação. Pense o seguinte, vamos voltar lá, que é esse conceito tem que ficar muito claro. Você não é a sua mente, você não é o seu pensamento. Isso é um jargão que foi criado, que você é o seu pensamento. Não, você não é o seu pensamento. Seu pensamento, ele é muitas vezes, inclusive, autônomo, você não tem controle. Vamos fazer um exercício para deixar isso claro? Pense aí agora, o que você está pensando? Observe qualquer coisa que você está pensando. Se você consegue observar o que você pensa, você está observando o que você pensa. Então você não é sua mente. Sua mente faz parte de você e não você faz parte da sua mente. Vamos dar um exemplo então, vamos pegar o dedo do pé. Você consegue movimentar o dedo do pé e ficar observando você movimentar o dedo do pé. Assim é a mente. E ela é autônoma. Isso é importante. Ela é constituída de uma parte, se a gente for dividir, do ponto de vista da neurociência e da estrutura, que Freud também dividiu, você tem um sistema reptiliano, que é um sistema básico, que o Freud chamava do id, que são os seus mecanismos de sobrevivência básicos que vão existir, são seus instintos e que são necessários para a sua sobrevivência instintiva. Por exemplo, você respira você não pensa para respirar, você não pensa, você tem que piscar o olho, então você não fica gastando energia, pensando. E o pensar gasta muita energia. Voltando ao que eu falei, nosso mecanismo cerebral ele tende a reservar energia. Mas a gente se identifica com a mente. E a mente é passado ou futuro. E aí nos gera o quê? O medo ou a ansiedade. Então a origem do medo e da ansiedade é, ponto número 1, um mecanismo de sobrevivência fundamental, desde que em nível agudo. Bom, eu vou sair à noite, pegar um ônibus numa região perigosa. É normal ter medo. Esse é um medo saudável. Eu estou com medo de pegar Covid, vou usar a máscara e o distanciamento social. É um medo saudável. Agora, eu vou deixar de fazer um vestibular porque eu tenho medo de não passar. Eu vou deixar de tentar tirar carteira porque eu tenho medo de ser reprovado. Eu vou deixar de me relacionar porque eu tenho medo de ser rejeitado. Eu vou deixar de dar minha opinião porque eu tenho medo de ser criticado. Esse é um medo doentio.
E esse é um medo que nos tira a vida ao invés de nos dar a vida. Assim como a ansiedade de que algo possa acontecer positivamente, e essa é uma tendência que a gente tem de pensar negativamente, a ansiedade de pensar que algo positivo pode acontecer, ela é boa, ela nos motiva à ação. Ela nos dá uma injeção de um neurotransmissor que chama dopamina, que é um neurotransmissor que ele não é da satisfação, como muitos dizem, ele é da motivação, ele te faz ter a ação, a atitude, para buscando uma satisfação, que é uma região cerebral que chama núcleo accumbens, que alguns outros neurotransmissores vão atuar ali. Bom, aí a gente gera uma ansiedade também positiva, válida. Agora, quando essa ansiedade é negativa, que é 90% das situações, ela vira uma recorrência doentia, que nos leva a constantes frustrações, autoexigência, autocobrança e uma situação de uma angústia muito grande. E essa angústia vai nos minando de energia e vai nos minando bioquimicamente também e os hormônios, porque nós vamos lançando neurotransmissores. Cada vez que nós estamos ansiosos, nós vamos lançando substâncias no nosso organismo, como o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina. São substâncias que vão nos deixar em estado de alerta. O cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, mas na verdade ele é do anti-estresse, que ele é de combater o estresse, ele é imunossupressor. Então uma pessoa ansiosa, ela adoece mais. Uma pessoa medrosa adoece mais. Então você tem vários fatores que não são de crenças, são físico-bioquímicos e advindos da mente. Vou dar um exemplo então também que é fundamental, um conceito da gente entender. A mente não diferencia o real do irreal. Curioso isso. Para ela não diferencia a realidade do imaginário. Ela se sente ameaçada ou se sente em desejo, sob desejo, mas ela não distingue. Por exemplo, se sai uma notícia de alguma autoridade na área de saúde, um médico de renome, ou mesmo no Jornal Nacional, que quem bebeu cerveja da marca Brahma, por exemplo, nos últimos 6 meses, está correndo um risco de contrair câncer porque descobriram que houve um erro de produção. E pode ser uma mentira. E vamos supor que seja uma mentira. Mas ao ver essa notícia, a mente não distingue se é realidade ou se é fantasia. Ela simplesmente adota aquilo como um alerta, como um medo. É o que está acontecendo muito com as fake news, que está adoecendo as pessoas. Então a gente precisa ter uma série de atitudes de separar a nossa mente do que a gente é. Nós não somos nossa mente. A mente ela é autônoma, a mente ela é, assim como nós temos o coração que bate, ela é parte do nosso organismo. E a partir do momento que a gente está desconectado de nós mesmos e conectado à nossa mente, a gente está vivendo no momento passado ou no momento futuro, como eu mencionei. Mente, então, é o quê? Mente é memória ou imaginação. Se você estiver no momento presente, você não tem medo nem ansiedade. O que acontece que nos gera angústia? A gente pega situações passadas, vividas ou não vividas, ou imaginadas, ou até vividas, mas já passadas, ou vividas por outra pessoa. Toma isso como exemplo, faz uma projeção futura de não realização e de sofrimento, que nos leva a uma angústia. Então, quando a gente está associado, achando que a gente é a nossa mente, a gente está desconectado do nosso eu. E isso gera o sofrimento. Quando a gente está desconectado do momento presente, esse é o grande problema. E hoje a gente está muito desconectado, voltando àquilo que eu falei, todo mundo usa o jargão, o mundo está muito veloz, o tempo está passando muito rápido, o tempo está passando na mesma velocidade de sempre. O tempo não está passando mais veloz. Somos nós que estamos fazendo muitas coisas e não dando pausas necessárias, até para uma renovação de pensamento, uma renovação bioquímica do nosso organismo, uma renovação espiritual, uma renovação física, mental, espiritual. Então o tempo está passando na mesma velocidade. Nós que estamos querendo trazer o momento futuro, porque aqui estamos no momento presente, aqui o momento futuro, que nós vamos chegar até lá, mas por enquanto ele não existe, ele é uma imaginação. Assim como o passado.
passado já foi, ele não existe mais, ele é uma memória. E a nossa memória, ela não é linear. Nós não temos essa estrutura de ter uma memória linear. A gente tem uma estrutura de buscar fragmentos do que já passou e construir uma ideia sobre aquilo, que também não é real. É um construto que a gente faz. Como que a gente, então, caracteriza o medo e a ansiedade? O medo e a ansiedade é uma desconexão com o tempo presente, independente de qualquer que seja. Ele é por um fator externo. Ele sempre é um fator externo imaginário. Ele nunca é por algo. Então vamos pensar algo real que você esteja no momento presente. Se você estiver aí agora, por exemplo, com uma Covid, você pode estar com medo de complicar. Mas se você pensar no momento agora, você está complicado? Não, estou aqui, estou com um pouquinho de tosse ou com falta de ar, que for. Mas não, a gente já projeta o pior cenário, que gera a angústia, gera o medo, gera a ansiedade, gera a depressão. Então o medo, para existir, e a ansiedade, ele tem que estar ligado ou ao passado ou ao futuro. E esse exercício de tirar a gente do momento presente é o que a mídia faz muitas vezes, é o que a igreja faz, são o que os políticos fazem, são o que os pais muitas vezes fazem, que a escola faz. O que eles vão te colocando? Medos. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Ah, fulano, aconteceu isso com ele. Pensa uma criança. Nós nascemos com uma capacidade nata de nadar. Vou dar um exemplo claro. Nós nascemos com uma capacidade nata de nadar. Uma criança, inclusive tem os partos submersos, né, que são extremamente saudáveis. Nós estamos ali na placenta, num ambiente aquoso. Então nós temos essa capacidade de nadar. À medida que nós vamos crescendo, você chega perto da piscina, os pais viram e falam assim, cuidado, é perigoso, cuidado para você não cair. Você vai enchendo a mente de coisas que não são benéficas, vamos crescendo, a sociedade vai nos colocando medos, que são medos patológicos. São medos que não são nossos. Por quê? Isso desconecta a gente da gente mesmo e a gente passa a ser vulnerável. O que a igreja faz, por exemplo? Independente de religião, não vou entrar em discussão de qual religião A, B ou C. Mas o que a igreja fez por muito tempo, Idade Média, Idade Recente, o que eles fizeram? Eles nos colocam o medo para tentar ter o controle, porque ao ter o medo, nós perdemos o controle racional. Voltando à estrutura cerebral que eu estava mencionando, nós temos o sistema reptiliano, que é o de sobrevivência instintiva. Nós temos o sistema límbico, que é o da emoção, que são das reações emotivas. Ele é muito mais veloz do que o sistema do córtex pré-frontal, que é o nosso sistema de raciocínio lógico. Esse sistema de raciocínio lógico, ele requer tempo, ele requer energia, ele requer reflexão. E muitas vezes o sistema límbico ele age como reação e não nos deixa, a gente não se permite dar esse tempo de reflexão. Porque a maioria dos medos e da ansiedade, se a gente parar e tiver um momento de reflexão, a gente vai conseguir ter a melhor solução. Ainda que o problema seja real, se você não tiver essa capacidade de trazer para o momento presente, ficar vivendo no momento da preocupação, você está preocupando a sua mente, o seu pensamento. Você não vai conseguir achar soluções. Você vai entrar em estado de angústia que vai retroalimentando a ansiedade e o medo. Então, toda essa estrutura do medo e da ansiedade, ela só existe porque a gente está desconectado do momento presente. E ao desconectar do momento presente, a gente desconecta do nosso eu. E aí a gente está desconectado do nosso propósito maior. E nós não vamos entrar no discurso o que é o propósito. O seu propósito de todo mundo se resume o quê? Ser feliz. Esse é o propósito. Cada um tem o seu mecanismo de felicidade. Só que se a gente vive sobre angústia e sobre medo, sobre preocupação, sobre ansiedade, nós desconectamos do nosso eu, do nosso momento presente, e nós então estamos em estado de alerta, estado de reação, estado de agressividade ou estado de prostração,
de procrastinação, nós estamos deixando de viver por causa da imaginação. Porque, de novo, nós estamos identificando com a nossa mente. Nós não somos a nossa mente. A mente ela é um instrumento fantástico se bem utilizado, assim como a mão, assim como o pé, assim como o coração. Então, são todos instrumentos, mas o que a gente está fazendo? A gente se identifica, então deixa a mente dominar a gente ao invés da gente dominar a mente. E aí existem técnicas. Se a gente estiver hiperestimulado, quando a gente está hiperestimulado, a gente não consegue realmente utilizar o potencial da nossa mente, porque nós estamos acionando o nosso sistema límbico e não o córtex pré-frontal, que é o do raciocínio. Então, voltando à questão, o que a gente precisa para aliviar esse momento, não só esse momento da Covid, como na nossa vida. Voltando lá, existe um medo de sobrevivência, um medo necessário, que é um mecanismo de sobrevivência, assim como a ansiedade, que são pontos agudos, é um medo de ser assaltado, é um medo de... Agora existe aquele medo que se tornou patológico. Eu tenho medo do avião, que o avião pode cair, eu tenho medo da doença, então eu virei hipocondríaco, eu tenho medo de não fazer isso, então eu tenho que fazer as coisas metódicas, que é a pessoa que tem o transtorno obsessivo compulsivo. E tudo é uma questão de que a pessoa está desconectada do momento presente. Outro agravante muito sério hoje em dia, que o medo ele é de um fator externo. Você não tem medo de você. Pensa. Você tem medo de você? Quem, em sã consciência, e aí não num estado patológico, vai querer se prejudicar? Ninguém. Mas por que você se prejudica? Porque você está vivendo num mundo de comparação. Esse é o caos. É um mundo de comparar, é um mundo de antecipar o tempo, somado ao mundo de comparação, ao mundo de opinião alheia, ao mundo de medos que falaram que você tem que ter, a moldes de vida que não são seus pensamentos. São coisas que foram colocadas desde a sua infância na sua cabeça. Eu falo que existem os 7 P's, depois nós vamos fazer uma live, os 7 P's que bloqueiam a mente humana. Então vamos só mencionar quais são esses 7 P's. Os pais, os publicitários com as propagandas, os políticos, a população e a cultura que vão te impondo padrões, os professores, a procrastinação, você deixar a passividade, você ser passivo para tudo, você procrastinar tudo, e o perfeccionismo. A gente não está se permitindo ser vulnerável. Isso gera uma angústia muito grande. E por que a gente não é vulnerável? Porque a gente tem medo da opinião do outro. A gente está se comparando. E por que a gente está tão veloz? Porque a gente está carregando muita informação e se comparando. Fulano com 23 anos já fez o primeiro milhão. Fulano se formou em medicina com 25 anos. Ciclano já viajou o mundo com 20 anos e eu não. Só que tem duas coisas. Primeiro, aquilo é real. Segundo, aquilo é o comum. Terceiro, você é você. Você não é o outro. Você não precisa dessa aprovação alheia para ser feliz. Primeiro ponto que você precisa é compreender que o que está ao seu controle, você pode tentar controlar e deve, sim, para você ter uma vida em paz. Você não vai fazer algo que vai se auto-prejudicar. Você não vai, então, num estado sã de consciência, você não vai tomar um remédio que vai te matar. Você não vai buscar o suicídio. Agora, você sabe como que a dor ela é tão forte, às vezes mental, e o medo e a ansiedade causam essa dor, a angústia. Vocês nunca viram, por exemplo, alguém suicidar por uma dor física. O suicídio ele advém de uma dor mental. Então, por isso que é muito importante a gente ter zelo com os nossos medos e a nossa ansiedade e tratar isso. Quer seja num estado mais avançado com a ajuda de um profissional, quer seja pelos 7 dicas que eu vou dar um pouco mais à frente aqui da nossa live, que são instrumentos funcionais, simples, agora nenhum é milagroso. E quanto mais a gente demora a tratar, existem circuitos no nosso cérebro, circuitos neuronais que vão sendo ratificados. Você vai sempre tendo medo, sempre tendo medo. Então aquele circuito cerebral, ele vai ficando sempre confirmado que gera o hábito.
E aquilo que é desconfortável passa a ser confortável. Esse é o problema do medo sendo vivenciado constantemente. Você passa a ficar viciado e o medo se torna uma âncora, se torna uma muleta, se torna um ponto de que, bom, eu estou com medo, está desconfortável, não é o que eu quero, mas aqui pelo menos esse medo eu conheço. Então você não arrisca a ter a sua própria vida, realizar seu propósito, seus próprios sonhos. Você se desconecta de novo do seu eu. Nós temos que ter uma outra consciência muito superior. Nós não somos um corpo vivenciando uma experiência nesse momento de vida. Nós somos um momento eterno de vida vivenciando uma etapa na Terra através de um corpo. E é para a gente ter vida e vida em abundância. E a gente, no medo e na preocupação e na ansiedade, a gente vai perdendo vida, a gente vai perdendo essência. Nós não estamos vivendo em abundância se a gente estiver vivendo no medo e na ansiedade. Nós estamos deixando de viver. Nós estamos protelando a vida, nós estamos perdendo saúde, nós estamos fazendo projeções irreais e imaginárias. Então, essa estrutura do medo, ela só existe da ansiedade porque desconectamos do momento presente. E o que é real? O único real que existe é o momento presente, é o agora. O resto não existe, o resto é fantasia, imaginação futura, ou fragmentos de memórias do que já aconteceu e você está trazendo presente. O que gera ansiedade? Você está aqui nesse momento e quer chegar nesse outro momento, nesse outro lugar. Isso te gera uma intenção que é normal e saudável de ter. Só que você tem um percurso para fazer para chegar lá. Então você tem um percurso para ser feito. Nós queremos estar aqui, pegar isso aqui e trazer para cá. Pegar o futuro e querer que ele aconteça agora. Essa é a estrutura da ansiedade. Ou a do medo. Você pega algo que pode acontecer, mas você não tem controle. Então, o que isso gera na gente, a angústia? Nós ficamos tentando controlar aquilo que não temos controle. Nós temos que ser um pouco mais sensatos em viver naquilo que a gente tem controle e não tentar controlar aquilo que foge do nosso controle ou sofrer por isso. Nós estamos vivendo uma circunstância, por exemplo, da Covid. Nós temos muito o que fazer, temos nos proteger. Fora isso, você tem como ficar livre totalmente da Covid? Não. Então, não adianta a gente querer ficar num sofrimento muito maior do que aquilo que a gente tem controle. Você vai viajar de avião. Você tem controle sobre o avião? Não. Então, se você se você der asas ao medo, você está dando asas ao que você não tem controle. E aí gera um transtorno obsessivo compulsivo, que você passa a ter tanta angústia que você vai tentar controlar aquilo que não tem controle. E você vai deixando de viver. Você vai criando fantasias da realidade que não são reais. Você vai desconectando da realidade e cada vez mais, quando você está aqui imaginando coisas futuras, preocupando a mente. Aonde que a vida acontece? A vida acontece no momento presente. Se eu lido bem com o momento presente, eu tenho uma grande possibilidade de ter um bom momento futuro. Se eu lido bem com o momento presente, eu consigo reinterpretar aquele momento passado. Ainda que tenha acontecido algo ruim no passado, aconteceu. Você não vai mudar. Mas você pode ressignificar. E adianta também a gente ficar procurando os porquês? Não, isso só vai gerar angústia. Nietzsche falava uma frase, o filósofo Nietzsche falava uma frase que é fantástica. Para quem tem um porquê, não importa os como. Nós estamos vivendo uma vida sem propósito. O propósito nosso é ser feliz, mas a gente está vivendo uma felicidade hedonista, uma felicidade instantânea, momentânea, constante, sem um propósito maior, sem nem saber exatamente, se te perguntar o que te faz feliz. As pessoas não sabem responder. Ela nem sabe o que ela faz ela feliz. Faz feliz é o que os outros estão falando para ela ser feliz. Assim como o medo, às vezes não é o medo dela, é o medo do que os pais, ou os professores, ou os políticos, ou a população, ou o perfeccionismo, a autocobrança está colocando para você mesmo, ou foi colocado. E a gente tem uma estrutura subconsciente, isso fica gravado. Por isso que nós temos que trazer para a consciência. E aí nós vamos entrar então
nos 7 pilares que eu digo para a gente tentar controlar essas situações que é angustiante, da ansiedade e do medo, que leva a doenças. Sabendo que o medo e a ansiedade é uma desconexão do tempo presente, ela só existe porque a gente se conecta passado e futuro, a gente já tem um bom passo para lidar. O que é que a gente precisa primordialmente? Definir que é normal ter ansiedade e medo. É normal, é humano. Jesus, por exemplo, tinha angústias, então ele subia para o monte, ia orar, fazia lá os seus momentos de reflexão, de meditação. Buda, meditando, Gandhi. Então é normal você ter angústias. Aceitar, olha, estou com medo. Aceite o seu sentimento. Aceite a sua sensação e denomine. O que é isso que eu estou sentindo? Eu estou ansioso. Inclusive escreva. Estou ansioso. Aí você vai buscar o porquê que eu estou ansioso. Então a primeira coisa é a gente ter uma clareza, primeiro pilar, ter uma clareza da sensação que a gente está tendo. Eu estou tendo ansiedade, eu estou tendo medo. O segundo é descobrir o porquê. Você tentar achar o porquê. Se perguntar, por que eu estou com medo disso? Porque ao fazer essa pergunta para você, você vai refletir. Você está trazendo, tirando o sistema límbico, que é essa parte posterior do cérebro, trazendo para o córtex pré-frontal, que é do raciocínio. Você está permitindo o seu mecanismo cerebral utilizar a razão, que é o seu instrumento que diferencia de outros animais. Você não tem só instinto, você tem uma capacidade racional, só que a gente não está utilizando ela. A hiperatividade, enfim, os medos que a sociedade foram nos impondo, os 7 P's que eu mencionei. Mas a gente tem que ter, então, ao fazer essa... Por que eu estou com medo? Você está automaticamente fazendo seu cérebro, seu córtex pré-frontal, o raciocínio funcionar. E aí uma pergunta que você deve fazer sempre. Ansioso ou com medo? Eu estou ansioso ou estou com medo. É algo meu ou é algo que me falaram que eu tenho que ter? Eu estou com medo por algo que me falaram. Por exemplo, meu pai falou que isso é perigoso, minha mãe falou que isso é perigoso, a igreja falou que isso é errado, a igreja falou que se eu fizer isso, Deus vai castigar. Isso é um outro conceito que a gente deixa muito claro. Fazendo ou não fazendo qualquer coisa, Deus te ama o mesmo tanto. A gente tem que ser mais realista. A gente tem que ser mais autorresponsável. Tudo que a gente fizer, nós vamos ter consequência. Então é bom que a gente tenha bons atos. Mas nem tudo a gente tem controle. Então a gente tem essa consciência também. Eu não tenho controle de tudo e nem vou ter. E eu não tenho que ficar me comparando ao outro. O outro é o outro. O medo dos nossos pais, o medo proposital que a igreja nos colocou, são deles, não são nossos. Quem somos nós? Esse autoconhecimento, então, é o terceiro pilar. Primeiro, então, que eu mencionei, você denominar. Segundo, o que você está sentindo. Segundo, você perguntar o porquê que está sentindo. Terceiro, você buscar o autoconhecimento. Isso vai vir da noite para o dia? Não. Como o medo também, que às vezes ele foi crescendo, não aconteceu da noite para o dia. Nada na vida é da noite para o dia. A ansiedade quer que seja da noite para o dia, mas nada na vida é da noite para o dia. Se você pegar qualquer pessoa, por exemplo, que tem sucesso, tem felicidade na sua vida, aquilo foi construído. E ainda assim, a vida não é uma linha reta, ela é uma espiral. Que vão ter momentos que vão cair e vão subir de novo. É um movimento de um pêndulo. Então a gente tem que compreender isso. É um equilíbrio yin e yang, né? A gente está sempre buscando estar no equilíbrio, mas vão ter momentos de oscilações e está tudo bem. A gente tem que aceitar o nosso sentimento, aceitar a nossa vulnerabilidade. Nós temos que aceitar o nosso sentimento, aceitar e parar de se autocobrar, se autoexigir, baseado no que o outro espera de nós. Nós temos que ter o autoconhecimento. Então vamos ao quarto passo, que aí já entra em dicas práticas. O exercício da meditação. A meditação ela não requer muita técnica, não é uma coisa muito... Você pode ir evoluindo com o tempo.
Se você começar com 5 minutos, o que é o ato da meditação? É o ato de simplesmente não pensar naquilo propositalmente. É o ato de você pausar. É o ato de você focar no que você está fazendo. Se for uma meditação do tipo mindfulness, é você estar conectado no momento presente. É você se permitir estar conectado ao momento presente. Meditar não é não pensar. Como eu mencionei, a mente ela é uma estrutura autônoma. Ela vai pensar, você querendo... Então você está meditando, os pensamentos vão vir. E é só você não se identificar com eles. De novo, eu bato nessa tecla. Você não é a sua mente. A sua mente é parte integrante de você. E não você é parte da sua mente. Quando você toma consciência disso, tanto que você consegue observar seu pensamento, já te dá um outro salto para você perceber que, opa, por que eu estou assim? Você não é o seu pensamento, você não é o que os outros esperam de você. Você é um eu maior, vivenciando uma estrutura na Terra, através de um corpo, mas que você não é um corpo que está vivenciando um todo. Você é um todo que está vivenciando uma parte da vida dentro de um corpo. E aí a gente está desconectado do eu e desconectado do ente maior. Não estou mencionando aqui religião, mas a gente tem que ter essa noção que nós somos um ser físico, mental e espiritual. Nós estamos conectados ao todo. Você quer ver um exemplo que a gente está conectado ao todo? Uma radiação solar influencia a gente. E se eu altero o índice de radiação solar, eu altero a minha condição de vida. O desmate, assim, não influencia? Nossa, influencia completamente. Influencia o clima, influencia as reações bioquímicas do nosso organismo. Então nós estamos conectados ao todo. Se uma pessoa, se a gente está num ambiente negativo, esse é um exemplo muito claro, se a gente está num ambiente negativo, de pessoas negativas, aquilo nos contamina, nós estamos influenciados pelo todo. Como fazemos parte do todo também, como também influenciamos o todo. Então, vai o exercício número 1, então, no quarto pilar, que é o exercício da meditação. A meditação é simplesmente você pausar. Não precisa vir no início com muitas técnicas. Se você pausar 5 minutos, se você ficar concentrado 5 minutos numa única coisa, ou no nada, que você comece com 5 minutos, depois já ir ampliando para 10, até que você... Não é simples. Porque às vezes você vai ficar muito ansioso. Se você começar a ficar muito ansioso meditando, tá tudo bem também. Aceite o seu sentimento, a sua vulnerabilidade e para. Você não fique se autocobrando. Como que é o outro mecanismo de enfrentar o medo? A gente tem que... Medo não é um antônimo de coragem. Coragem é uma capacidade da gente enfrentar as coisas ainda que tenhamos medo. A coragem vem da origem da palavra cor, do latim coração. A coragem é a nossa essência. O medo não é a nossa essência. O medo é o nosso não eu. A coragem é a nossa essência. A coragem, ainda que tenha medo, eu tenho um propósito maior, que eu estou conectado com o meu eu. Eu não estou conectado com o que os outros me ensinaram ou falaram de mim. E ao cada vez mais a gente praticar esse exercício da meditação, ou da desconexão, vamos chamar até assim, da desconexão com o mundo externo, e por isso que é importante a meditação a gente praticar com os olhos fechados, a gente está interiorizando e buscando o nosso eu. Eu vou fazer um exercício simples aqui para vocês, para vocês verem como é que pequenas atitudes mudam. Imagine o seguinte agora. É o quinto pilar, que é o da respiração. Tá? A respiração, ela é um instrumento, um ansiolítico natural que Deus nos deu. A respiração profunda com o diafragma, ela tem um poder de acalmar, porque nós temos um nervo, isso também não é místico, nós temos um nervo que é um nervo vago, que liga o nosso cérebro até a parte final do intestino, que é o que faz a comunicação do nosso organismo. Então, quando a gente faz a respiração abdominal, diafragmática, nós estamos ativando o nervo vago, e ao ativar o nervo vago, nós estamos lançando neurotransmissores que vão nos gerar calma. O sorriso, o poder da presença,
Poder da atitude. Então vamos fazer o seguinte exercício. Respiração. Enche o diafragma. Quem quiser fazer aí, faz. Você vai ver como é que já dá uma sensação. Sorria. Olha o poder do sorriso. Olha o poder do sorriso. Sorria. Solte o ar devagar. Tentando manter o sorriso. Deixe um pouco sem o ar. E inspire de novo. Profundamente, com a mão no diafragma, se quiser, mas tentando fazer o diafragma. E não esqueça do sorriso. Então vamos lá? Você vê como é que um pequeno ato de respirar profundo e dar um sorriso muda a nossa sensação. Então esse é o quinto pilar, que é o da respiração profunda, diafragmática. Se você fizer um ciclo de 4 vezes, você não reagir. Sempre que você estiver muito ansioso ou com muito nervoso, use a respiração. Use a respiração. Ela sempre vai funcionar. Ela é um mecanismo que Deus deu ao ser humano para exatamente ter esse controle. Ela faz com que você conecte no seu córtex pré-frontal. Bom, que é o do raciocínio. O outro pilar é o pilar da gratidão. E o pilar da gratidão, a gente consegue exercitar uma prática de que, para ser grato, algo positivo, você vai ser grato por algo positivo, obviamente. Quando você exercita a prática da gratidão, você começa a treinar o seu cérebro a ser grato pelas coisas simples que aconteçam. Porque muitas vezes o que gera ansiedade é porque a gente tem uma autocobrança, uma expectativa muito grande. A gente quer coisa grande. E ao exercitar a gratidão, a gente coloca o exercício em nós mesmos de observar as coisas pequenas e registrar. Tem um exercício que eu recomendo a todos. Final do dia, faz o diário da gratidão. Anote 3 coisas pelo qual você foi grato durante o dia. Que não sejam coisas grandes. Se forem, bacana. Mas que for, olha, hoje eu passei o dia, não tive uma dor de cabeça, a pessoa que sofre de dor de cabeça. Hoje eu tive um almoço sensacional. Comi arroz e feijão e estava num sabor fantástico. Hoje eu tive no trabalho, conversei com fulano, foi uma conversa agradabilíssima. São motivos de gratidão. Eu passando na rua, eu vi uma árvore bonita. Então são momentos de gratidão que a gente tem que exercitar, que vão ajudar a gente, do ponto de vista inclusive do lançamento de neurotransmissores e de hormônios, sobretudo a serotonina e a ocitocina, que são hormônios, o GABA também, que são hormônios e neurotransmissores que vão dar a sensação de paz e tranquilidade. Só numa situação de paz e tranquilidade a gente consegue ficar livre de depressão, de ansiedade e de medo. E para isso a gente tem que exercitar essa prática da respiração, da gratidão, da meditação, da compreensão, do autoconhecimento, da não comparação. Tem uma outra atividade que é fundamental, que é da atividade física. A atividade física ela é fundamental, sim, porque ela libera, faz com que o seu organismo esteja sempre ativo, liberando neurotransmissores da tranquilidade, da felicidade, da satisfação, como a endorfina, como ela estimula a produção da serotonina, ela estimula a produção da dopamina, ela faz com que os seus níveis de cortisol sejam regulados, que é o hormônio anti-estresse, que eles chamam de estresse, mas é anti-estresse, ele vem para combater o estresse. Então, a prática do exercício físico é o 6º pilar. E o 7º pilar é o pilar da compreensão alheia e da vulnerabilidade de si e do outro, da não comparação e do não julgamento. A gente tem um péssimo hábito de julgar. E ao julgar, a gente está também se auto-julgando. O julgamento ele é um ato de comparação. Julgar é comparar. Você tem uma referência e você julga a partir dessa referência. A gente tem que ter praticar o ato de não julgar, de tomar as decisões de forma mais consciente, de servir mais,
Jesus falava que é dando que se recebe, não é à toa. Ao servir, toda ação tem uma reação, como Einstein falava. Ao servir, nós também estaremos servidos porque nós estamos conectados ao todo. Agora, o servir não é servir buscando algo de recompensa para o outro ou se sacrificando, porque tem outra passagem bíblica fundamental: amar a ti e a teu próximo. Então você também não pode se sacrificar ao ponto de se prejudicar, querendo o reconhecimento do próximo, porque você joga a sua felicidade para o momento futuro. Eu só posso ser feliz quando eu tiver aquilo, eu preciso ter aquilo, eu quero ter aquilo, e sua vida está acontecendo no momento presente. É a única coisa que você tem controle. Por que você está postergando a felicidade? Por que você está trocando felicidade por ansiedade? Você está trocando vida presente por medo? Porque você não tem controle sobre muitas coisas externas. O exemplo, vestibular. Estudei. Pode não ser suficiente. Para que eu vou ficar ansioso ou com medo? Eu fiz a minha parte. O meu controle era estudar. Os outros podem ter se preparado mais. Assim como eu posso não ter me preparado tanto, e aí eu nem vou fazer, porque eu acho que eu não vou passar, mas às vezes o outro não se preparou. Às vezes houve desistência e abriu mais vagas. Ou seja, enquanto a gente viveu o mundo da imaginação, em vez do mundo da realidade, realização. Então, quando a gente faz esse processo inverso, só para a gente fechar todo esse ciclo, algo que acontece, a realização, ela é fruto de uma ação, que foi fruto de uma emoção, que foi fruto de um pensamento. Se o seu pensamento já é um pensamento ansioso e de medo, sua emoção é uma emoção ruim, que vai te inibir a uma ação positiva ou te inibir de tomar ação, e você não vai ter a realização, que vai te gerar a frustração. Você entrou num ciclo vicioso que vai te levar à depressão. Então, a ansiedade e o medo é uma desconexão do momento presente. Se eu inverto, eu já sou grato, já visualizo grato, já tenho a intenção e coloco a atenção no momento presente. Porque você está no momento presente, mas está atento no momento futuro. O momento futuro ele é irreal. Você tem que estar atento no momento presente, você tem a intenção, mas você já tem a gratidão antes. Você é grato pelo que você tem. E vai ser grato se você tiver ou não, você continua grato por ser grato que você já tem. Você gera uma ação positiva, que vai levar a uma realização positiva. Porque você está advindo de um pensamento positivo e está gerando em você mesmo uma emoção positiva. Esse é o ciclo da realização. Esses são os pilares, então, que eu mencionei, da gente poder conseguir amenizar essa crise de ansiedade que hoje o Brasil já é conhecido o país no mundo mais ansioso. Cerca de 60% da população ela está ansiosa. As mídias sociais contribuem muito com isso. A gente tem que fazer uma detoxicação de mídias sociais, de televisão, de fake news, de notícias, de opinião dos outros. Você tem que exercitar o autoconhecimento. O autoconhecimento vem da pausa e não do excesso. A gente tem que se permitir pausar, se conectar ao nosso eu, se conectar ao nosso lado espiritual, se conectar a algo maior, achar o nosso propósito. E o nosso propósito não precisa ser algo mirabolante, não. Nosso propósito é simplesmente viver com satisfação, é ter a compreensão do que é você e o que não é você. O que não é você é aquilo que te falaram que você é. Então a gente tem que ter essa capacidade de autorreflexão. E isso só vem na pausa. Quanto mais calmo a gente fica, menos ansiedade a gente tem, menos ataques de ansiedade e de medo a gente tem. Vamos ter como humano, como todo ser humano, e tá tudo bem. Então vamos passar a denominar o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo medo. Por que eu estou sentindo medo? Por causa disso. Isso advém de quê? Isso é meu ou me falaram que eu tenho que ter medo disso? O que eu estou fazendo para combater isso? Eu estou praticando o exercício da meditação, da respiração, da atividade física, da gratidão e do não julgamento. Não é da noite para o dia, mas quanto menos a gente exercitar nesse mundo de excesso de estímulo, mais ansioso nós vamos ficar. E lembre-se sempre, nós não somos um corpo vivenciando uma experiência. Nós somos uma experiência que está passando por um momento de um corpo. Nós estamos conectados a algo maior.
E que a partir do momento que a gente perde essa conexão, nós perdemos o nosso eu. E aí nós geramos a ansiedade, o medo, a depressão. Bom, é isso. Queria agradecer quem participou. Vai ficar gravada essa live. Quem quiser depois ouvir e mandar dúvidas, mandar directs, trocar ideias. Eu sou um aprendiz como todos. Então eu aprendo, cada um que faz um comentário, eu estou aprendendo sempre. E de coração aberto para ajudar aqueles que precisam. Porque é como se fosse o meu propósito que as pessoas possam ter uma vida melhor. Porque isso me faz também ter uma vida melhor. Obrigado a todos, boas noites e controle a ansiedade e o medo, porque aquilo que a gente não tem controle, não temos que controlar, temos é que viver. Viemos para ter vida e vida em abundância. Obrigado, boa noite.